No discurso face aos líderes das maiores economias do mundo, o presidente ucraniano afirma que a guerra destruidora da Rússia deve e pode ser parada. Habitantes de Kherson sem água canalizada e eletricidade ou aquecimento, enquanto a Assembleia Geral da ONU apela à Rússia que pague os estragos da guerra. A população mundial atinge os 8 mil milhões de pessoas, segundo as projeções da ONU, que fala de um crescimento sem precedentes. Chegou o momento em que a guerra destruidora da Rússia deve e pode ser parada. Foi desta forma que o presidente ucraniano se dirigiu por videoconferência aos líderes do G20 reunidos em Bali, na Indonésia. Uma cimeira que Volodymyr Zelensky chamou de G19, apesar da presença do chefe da diplomacia russa no encontro. Não daremos à Rússia a oportunidade de esperar, reconstruir forças e lançar uma nova vaga de terror e de destabilização global. Tenho a certeza de que precisamos e podemos pôr fim a esta guerra destruidora da Rússia de forma imediata. Zelensky frisou que não há qualquer desculpa para a chantagem nuclear de Moscovo, pediu uma extensão por tempo indefinido do acordo de exportação de cereais ucranianos que chega ao fim esta quarta-feira e fez também referência à catástrofe humanitária. Não encontramos apoio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Não o vemos verdadeiramente comprometido com o acesso aos campos de prisioneiros, onde estão ucranianos e presos políticos, nem nas buscas de ucranianos deportados. Esta autoeliminação é uma autodestruição da Cruz Vermelha como uma organização que era antes respeitada. Não podemos esperar e devemos unir-nos num modelo único e realista para libertar os prisioneiros, trocá-los integralmente e também libertar todas as crianças e adultos que foram deportados para a Rússia. A invasão da Ucrânia não faz parte da agenda oficial do G20, mas domina o encontro, expondo as divisões entre os ocidentais que apoiam Kiev e países como a China que recusam condenar o Kremlin, representado em Bali pelo chefe de diplomacia Sergei Lavrov. Se a guerra não acabar, será difícil para o mundo seguir em frente. Palavras do presidente indonésio referindo-se à invasão russa da Ucrânia no arranque do G20, que decorre em Bali. Não devemos dividir o mundo em partes e não devemos permitir que ele caia noutra guerra fria, frisava Joko Widodo. Avisos que Vladimir Putin não ouviu, já que a Rússia se faz representar pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, continua determinado em persuadir as maiores economias do mundo a isolarem mais ainda e em termos diplomáticos e económicos a Rússia, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, dizia já esta terça-feira que é preciso aumentar a pressão sobre Moscovo e sobre a China, que mantém uma posição de não condenar a invasão russa. Foi exatamente com o presidente chinês que o seu homólogo francês Emmanuel Macron se sentou à mesa. Para o chefe de Estado gaulês, o combate às alterações climáticas é provavelmente a questão mais importante a ser debatida nesta cimeira, mas a guerra na Ucrânia não pode ser esquecida. Por seu lado, Xi Jinping fica-se por um apelo à defesa dos princípios da independência, autonomia, abertura e cooperação entre os dois países. Ainda que as posições não sejam todas consensuais e mesmo com a Rússia presente, espera-se que seja redigida uma declaração final na qual a maioria dos membros do G20 condenem a agressão da Rússia à Ucrânia. Na Indonésia, e para garantir a segurança da cimeira, há 18 mil militares e polícias nas ruas. À medida que Kherson se reergue após a ocupação russa, as tropas da Ucrânia estão a recuperar a cidade, tornando seguros os edifícios abandonados pelos russos. Mas a felicidade dos residentes pela retirada das tropas de Moscovo está a ser ensombrada pela falta de bens essenciais que os leva ao desespero. Uma habitante de Kherson, Olga Kenkulova, explicava que é uma catástrofe o facto de não terem água canalizada, eletricidade ou aquecimento, o que os força a procurar outras soluções. É uma pena que os meus filhos tenham de enfrentar tal situação, desabafava, mas ao mesmo tempo estes dois filhos pequenos que têm estão vivos e a casa onde habitam está inteira e isso já é muito positivo. Os técnicos ucranianos estão a tentar reparar a grande central elétrica que abastecia esta área da região de Kherson. O responsável da empresa descrevia o rastro de destruição deixado como consequência da raiva e impotência dos russos antes de fugirem.
Após uma visita surpresa à cidade, o presidente Zelensky condenava a Rússia no seu discurso diário como ocupante que destrói tudo à sua passagem naquilo a que chama de operação especial. Na segunda-feira, a Assembleia Geral da ONU, reunida numa sessão de emergência para abordar o conflito, aprovou uma resolução que apela à Rússia que pague pelas reparações dos estragos deixados pela guerra na Ucrânia. 94 países votaram a favor, 14 contra e 73 abstiveram-se. Entre eles Angola, Moçambique e Timor-Leste. Cabo Verde e Portugal votaram a favor. O destino do Ocean Viking, embarcação que salva pessoas em apuros nas rotas migratórias irregulares, esteve na origem de um sério incidente diplomático. O navio de uma organização não governamental viu recusada a atracagem num porto italiano e foi redirecionado para a cidade francesa de Toulon, onde desembarcou 230 pessoas. O tema acabou na agenda da reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia, segunda-feira, em Bruxelas. Colocámos a questão da migração em cima da mesa porque é um problema europeu. Não é um problema entre Itália e França ou entre Itália e Alemanha. Tenho sido muito claro. Tenho argumentado que para nós o problema tem de ser enfrentado e resolvido a nível comunitário. O governo italiano, agora chefiado pela líder da extrema-direita, pede um código de conduta para os navios de voluntários. Grécia, Malta e Chipre juntaram-se ao Executivo de Roma numa declaração conjunta que pede um mecanismo eficaz, justo e permanente de partilha de encargos, ao nível da União, para a gestão de requerentes de asilo e imigrantes que chegam por via marítima. A lei internacional dita que as pessoas em risco de naufrágio sejam levadas para o porto mais próximo do local de resgate. Itália costuma estar nessa posição, dadas as rotas migratórias com origem no Médio Oriente e no Norte da África, mas negou o pedido do Ocean Viking. Uma decisão criticada pela Comissão Europeia e pelo governo francês. Denunciamos uma decisão unilateral, inaceitável, ineficaz e injusta, tomada pelo governo italiano e que necessita de uma resposta europeia. O governo francês suspendeu a participação num programa voluntário de relocalização de requerentes de asilo. Criado pela Comissão Europeia, o programa tem a participação de 18 Estados-membros e visa diminuir a pressão sobre os países da União Europeia mais próximos das rotas migratórias. Entretanto, um telefonema entre os presidentes italiano e francês acalmou a crise bilateral. O mundo atingiu a marca das 8 mil milhões de pessoas e o crescimento global da população não vai parar. A distribuição é desigual, com mais de metade da população mundial a viver na Ásia. A professora de Demografia, Raya Mutarak, diz que as emissões de gases com efeitos de estufa têm a ver com os rendimentos e não com a distribuição da população. Adianta ainda que os primeiros 10% em termos de riqueza líquida são, na realidade, responsáveis por cerca de 50% das emissões de gases com efeitos de estufa e representam apenas 770 milhões de pessoas em todo o mundo, enquanto que os últimos 50%, que representam aproximadamente 4 mil milhões de pessoas no mundo, só emitem 12%. A relação entre a atividade humana e as alterações climáticas está provada há muito tempo. O impacto ambiental do crescimento populacional vai depender de quantos somos. As estimativas variam desde um pico populacional de aproximadamente 9 mil milhões até mais de 12 mil milhões, por volta de 2100. Mas tudo vai depender dos comportamentos, se vão agravar ou abrandar o aquecimento global, com alguns países a terem mais responsabilidades do que outros. A professora diz ainda que a humanidade precisa de melhorar no que diz respeito à igualdade de acesso aos recursos. Os países menos desenvolvidos não só carecem de recursos, como são também os mais afetados pelas alterações climáticas, têm menor capacidade financeira para fazer face às consequências. O painel intergovernamental para as alterações climáticas prevê que cerca de 3% da população mundial seja deslocada até 2050 e estas migrações forçadas em grande escala poderão comprometer grandemente os esforços de desenvolvimento. E isto mesmo que seja respeitado o limite estabelecido pelo Acordo de Paris, abaixo de 2 graus Celsius na temperatura média global. Os cientistas deixam o alerta que os cenários extremos a nível de temperatura não devem ser excluídos.